Olá, muito boa noite. Segundo dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Brasil teve aproximadamente 697 denúncias de intolerância religiosa entre 2011 e 2015. No país, o estado do Rio de Janeiro lidera o ranking com o maior número de denúncias. Quer saber mais sobre intolerância religiosa? Confira agora no Jornal da UFO. Amanhã, quinta-feira, será lançado em Uberlândia um livro que trata sobre folhas e religiosidade afro-brasileiras. Vamos saber mais na reportagem. Eueaçá, Folhas e Religiosidade Afro-Brasileira. Esse é o nome do livro produzido pelo estudante de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, Nasser Pena, e pelo jornalista e pesquisador Isley Borges. A cartilha teve o design de Carlos Gabriel Ferreira e consultoria de Iá Cristina Ifatoki. O livro que nós preparamos, que vai ser lançado na quinta-feira, é sobre a relação das folhas com a cultura afro-brasileira. Então nós pensamos uma cartilha educomunicativa, que tem como público central os professores de escolas públicas da cidade e da região, E nesse livro a gente tenta suprir um pouco da carência de material para o cumprimento da Lei 10.639. Essa lei institui a obrigatoriedade do ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Então nós pensamos essa cartilha com o objetivo de que o professor da escola pública tenha material de uma fonte fidedigna para que consiga ensinar essa cultura aos seus alunos. O livro foi financiado pela UFO por meio do edital PIAC, Programa Institucional de Apoio à Cultura. Isley explica que um dos objetivos do trabalho é desmistificar algumas questões e preconceitos relacionados à cultura afro-brasileira. A nossa cultura, nós somos colonizados pela cultura religiosa cristã. Então, quando as pessoas não conhecem a cultura afro-brasileira, ela tende a associar essa cultura ao demoníaco, ao negativo, ao que não é bom de se cultuar e de se seguir. Então esse livro, ele mostra como as folhas fazem parte de todo o ritual da religiosidade afro-brasileira, Como a folha tem relação com as cantigas, com as comidas sagradas, com as divindades sagradas dessas religiões afro-brasileiras. Então a tentativa é fazer essa relação, A cultura afro-brasileira é muito ampla e ela é totalizadora, ela é totalizante. Não tem como você separar um elemento do outro, separar a cantiga da folha, a folha da comida, a comida da organização espacial do terreiro. Então esse livro ele tenta fazer essa união, Tanto é que o seu conteúdo intenta justamente essa relação desses elementos. Nasser, que é iniciado no candomblé, diz que uma preocupação do livro é mostrar que a religiosidade afro-brasileira já faz parte da vida das pessoas e muitas nem se dão conta disso. Coisas como a benzeção, que muitas pessoas fazem, a questão, por exemplo, da própria musicalidade brasileira, O samba tem origem também na cultura afro-brasileira. Então a gente contextualiza um pouco para a pessoa se aproximar e ver que aquilo ali já faz parte da vida dela e ela não tinha percebido. E logo em seguida a gente apresenta várias ervas de orixás, não a ordem que é a ordem do xirê dos orixás, que é a festa dos orixás. Então a gente inicia com Exu, termina com Oxalá, e aí em cada erva que a gente vai apresentando, a gente mostra a relação que essa erva tem com um determinado orixá, uma cantiga, a gente traz um mitã, que é como se fosse um mito, como se fosse uma história de cada orixá, a relação que ele tem com a humanidade, a relação que esse orixá tem, por exemplo, com elementos da natureza. Então, assim, e a gente ainda traz relações exteriores, A gente traz, por exemplo, um álbum que a pessoa pode escutar para poder saber um pouco mais sobre esse orixá, enfim. Então, são várias relações para as pessoas entenderem um pouco e ver que, às vezes, ela já escutava, por exemplo, um cantor que falava sobre esse orixá, mas ela não sabia o que era. Foram produzidos 200 exemplares para distribuição em escolas. O CEMEP, a gente está com a parceria de distribuição dos livros, porque eles ficam responsáveis por fazer toda a formação de professores da rede municipal da cidade. Então a gente procurou eles, a gente vai fazer no CEMEP no dia 5, após o lançamento, dia 5 de julho, uma oficina
de capacitação mesmo dos professores, para poder conversar um pouco sobre o material que é produzido no livro, conversar um pouco sobre a Lei 10.639 e falar da importância dessa lei e desse ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Então, além de fazer a distribuição, a gente vai fazer a formação também. E ainda tem a parceria com a ADUFO, por exemplo, que o lançamento vai ser lá, então está cedendo espaço para a gente, que é muito importante. São várias relações que a gente estabeleceu como se fosse uma rede para poder conseguir fazer esse lançamento dar certo. Muito bom. O lançamento do livro acontece amanhã, quinta-feira, às 7 horas da noite, na ADUFO, que é a entidade representativa dos docentes da universidade. O endereço é Rua Nelson de Oliveira, número 711, no bairro Santa Mônica. A entrada é gratuita. Muito bom. E para falar sobre intolerância religiosa, os nossos convidados aqui na bancada são o jornalista e professor da Faculdade de Educação da UFO, Gerson de Souza, e o professor da Faculdade de Direito da UFO e pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, Alexandre Valmuth. Gerson, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Alexandre, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gerson, para a gente começar a nossa prosa aqui, na prática, o que vem a ser intolerância religiosa? Uma boa pergunta para a gente começar a pensar primeiro o conceito de intolerância religiosa, de como ele floresce. Na verdade, a intolerância religiosa, ela nasce primeiro, vamos pensar um pouco, de uma dissociação dentro daquilo que a gente apresenta enquanto religião e o sujeito que expressa a religião. De certa forma, se a gente pegar o contexto de Brasil, vamos pensar o livro que está sendo lançado, que eu acho que é muito importante, pensando da questão da religião afro-brasileira, para a gente conseguir ter um entendimento, que você percebe que quem expressa essa religião? E, de certa forma, como às vezes as pessoas entendem a religião como um fenômeno que é dissociada do sujeito que a expressa. E muitas vezes o sujeito que a expressa é o próprio sujeito que é a vítima desse preconceito. Então a tolerância religiosa, ela nasce primeiro de um descompromisso, de uma negação da religião enquanto expressão de um sujeito. E ao mesmo tempo nasce, e como a religião ela não floresce de uma forma vazia, ela floresce com o sujeito dentro de uma dimensão cultural, então podemos pensar que a religião, enquanto expressão de cultura, ela exatamente nasce de uma negação ou de uma recusa ou de um estado de conflito que se estabelece de determinados grupos que consideram hierárquicos dentro da questão de saber e, portanto, recusam do outro aquela tipo de expressão. E aí você tem a intolerância, então, que ela floresce dentro de dois campos. Num primeiro momento, você tem uma intolerância religiosa que parece que é sobre a religião. Mas, na verdade, a gente percebe que o primeiro movimento é exatamente esvaziar a questão da expressão religiosa do sujeito, desse próprio sujeito. Tem a ver com o poder, tem a ver com a questão da hierarquização de conhecimento e que, de certa forma, chega para nós no Brasil com aquela questão entre evolutivo e atraso. E aí, dentro dessa hierarquização que se estabelece de saber, você estabelece quem são os sujeitos que estão atrasados ou que devem ser, de certa forma, conscientizados, quem são os sujeitos que possuem esse conhecimento. Então, nessa relação de saber e poder, você estabelece o quê? Que aqueles sujeitos, de certa forma, são hierarquicamente inferiores. Portanto, eles precisam aprender alguma coisa. Ao estabelecer isso, você tem, então, uma primeira violência cometida contra o sujeito, que é exatamente isso. Só que o ponto nodal, que acho que caracteriza a intolerância religiosa, é o momento em que a violência exercida sobre o sujeito, você busca assim, olha, então eu nego o sujeito, mas vou considerar a sua expressão religiosa desde que ela seja meramente como um fenômeno. E aí, esse esvaziamento do sujeito é que efetiva. Então, a intolerância religiosa, ela vem desse descompromisso, da negação desse sujeito. E ela se acentua, por exemplo, se nós pensarmos um quadro de Brasil, ela se acentua no esvaziamento de pensar como fenômeno e, ao mesmo tempo, você estabelece que ela não tem um valor afirmativo, ela tem valor negativo. Se você pegar mesmo as pessoas que cometem atos contra
os sujeitos que expressam religião, por exemplo, vamos pegar Umbanda e Candomblé, são muitas vezes os mesmos sujeitos que, diante de um quadro na sociedade que eles consideram negativo, vão lá para pedir para jogar algumas coisas, vinculando essa ideia de mal. Então você tem o quê? A pessoa está passando por problemas, então vou lá no terreiro para ver se consegue resolver. Essa é outra forma de negação que você tem. Então você tem um esvaziamento desse sujeito e, ao mesmo tempo, a religião, que deveria ser uma expressão cultural e, de certa forma, que está vinculada a essa ideia de temporalidade, de espaço e tempo sagrado, em que o sujeito se expressa a partir da questão da relação do cotidiano, ela é esvaziada meramente como se fosse um fenômeno e, portanto, vinculado a uma dimensão negativa. E aí você tem esse florescimento da intolerância religiosa dentro do cotidiano. Porque aí, na verdade, você tem exatamente permeado esse contexto. Alexandre, de maneira geral, o brasileiro ele é intolerante em relação à religiosidade alheia? Bom, eu ouvi atentamente a exposição do professor Gerson, né, e eu só gostaria de acrescentar um ponto, né, inicial para nós entendermos isso do ponto de vista do direito, até para deixar bem claro, porque na verdade os próprios dados colocados pela Secretaria sugerem que intolerância é igual a um ilícito, né? Ou seja, quem pratica o ato de intolerância pratica um ilícito. E aí, a partir disso, acho que nós podemos desenvolver melhor uma ideia de tolerância ou intolerância, né, dos brasileiros em geral. Acho que tem duas expressões de instituições e de normas que a gente tem que colocar em primeiro lugar para entender bem isto. Não é? Então é como se houvesse uma espécie, vou usar uma linguagem bem simples, né, uma tabelinha entre, de um lado, como um direito fundamental à liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão da religiosidade, liberdade de expressão da religião. Isso é uma liberdade do sujeito, como o professor colocou, né? A exteriorização disso no direito é uma liberdade do sujeito. Até da não religião. Exatamente. Na verdade, você tem, né, aquele conceito clássico de liberdade positiva ou negativa. Você pode ter qualquer religião ou ter religião nenhuma, certo? E de outro lado, quando a gente olha das instituições, especialmente do Estado, certo? A ideia é que, vamos dizer assim, esse Estado não deve ter cor nenhuma, ele não deve ter colorido nenhum, ele não deve vestir camiseta alguma, ou seja, ele olha para todas as expressões da religião como expressão da vontade do sujeito sem que ocorra interferência da parte dele. É a questão do sentimento do Estado laico. Estado laico, né? O que acontece, né? O que nós temos, pelo menos presenciado, né, nos últimos tempos? Primeiro, essa visão, né, do Estado laico, ela comete um pecado que a gente tem que revisar agora, que é não imaginar que existem outros centros de poder que não o Estado que podem violar essa liberdade. Né? Quando nós olhamos a sua chamada aqui e nós percebemos uma localização geográfica territorial do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né, como recordista, pelo menos das supostas infrações registradas, eu acho que nós temos uma combinação bem interessante, porque demonstra ali a presença de um poder consolidado, que não é necessariamente o poder do Estado, ele pode até tentar capturar o Estado em alguns momentos, é uma coisa que a gente pode falar, e isso se exterioriza, né, com uma perseguição, com uma série de atos, né, os atos são variados, em prejuízo dessa expressão de liberdade das pessoas, não é? Então ali você tem uma combinação, curiosamente, de poder exteriorizado por algum domínio, né, dos meios de comunicação social, até um assunto que o professor Gerson pode aí debater com a gente, né, naquele contexto, e também uma espécie de ofensa por escolher um alvo perfeito, que no caso do Rio de Janeiro a gente não tem como afastar, né, o conteúdo, ter com clareza que a grande vitimizada nessa situação são as religiões, as manifestações da ancestralidade afro-brasileira. É o alvo principal. Tem um alvo principal. Né? A gente não tem notícias, por exemplo, de nenhuma espécie de reunião organizada de pessoas que invadiram a Candelária. Né? Nós não temos notícia de alguém que tenha invadido algum centro kardecista no Rio de Janeiro. A gente pega o rol dessas ocorrências, tem um endereço claro. E por aí exatamente. Né? E também temos, né, os causadores principais disso bem identificados. Isso é uma coisa que tem que deixar claro, até para que o debate não fique um debate abstrato, né, sem ver as reais razões ou causas. Né? Bom,
Veja, voltando à sua pergunta, o brasileiro é tolerante ou intolerante? Eu acho que nós temos que contextualizar isso até de uma maneira um pouquinho ampla, né? Antes de nós começarmos o programa aqui, entre nós conversávamos, né? E você mencionou umas palavras assim, a religião sempre foi algo presente. Mas eu acho que desde os anos 80, e não é uma tendência localizada no Brasil, a gente tem uma nova forma de exteriorização e de manifestação disso, com alguns problemas que, curiosamente, esse grande projeto que a gente tem do Estado laico e da religião como uma liberdade, ele sofre alguns problemas. Eu digo assim, ó, não é só no Brasil, infelizmente. Isso não é nenhuma desculpa para dizer, estamos numa comunhão de ruindade. Não, né? É um problema sério. Não é privilégio nosso. Não longe de ser um privilégio, né? Alexandre, Gerson, a gente volta já com o nosso debate. Hoje pela manhã aconteceu a 3ª edição da homenagem aos servidores aposentados da Universidade Federal de Uberlândia. 154 servidores que se aposentaram entre novembro de 2017 e junho de 2018 receberam o convite e vários marcaram presença. A cerimônia contou com a apresentação da orquestra Conjunto Vocal e Instrumental Clara Voz. Os servidores aposentados receberam um certificado de agradecimento. Esse ano nós estamos completando 40 anos de instituição. Quando a gente olha, né, a história da universidade, desde o que tínhamos no passado com o que temos hoje, tudo que nós temos hoje, essa construção, esse desenvolvimento, né, todo que houve da universidade, de fato, isso foi sob responsabilidade das pessoas. As pessoas é que contribuíram para isso, né? Rosalinda foi servidora da UFO por 35 anos. Ela atuou como coordenadora da área de enfermagem do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO e também foi uma das professoras fundadoras do curso de enfermagem. Escreveu um livro sobre saúde da mulher e levou vários cursos para Moçambique por meio da ONG Missão África, que tem parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou grata a Deus por ter trabalhado na UFO, né? E eu acho que deu um pouco de mim e a universidade também foi um complemento para a minha vida, né? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado aqui na universidade. Estou feliz também de ter sido homenageada, né? Porque de repente as pessoas dão um valor àquilo que a gente fez, um pouquinho, né, da história dentro da universidade. Então eu estou feliz, sim. José Carlos Cunha começou a servir a UFO em 1981. Foi professor da engenharia elétrica, administrador, diretor e reitor pro tempore. Eu poderia dizer apenas o seguinte: se tivesse que reiniciar, seria da mesma forma. Ou seja, o nível de satisfação que consegui obter com a realização desse trabalho foi algo que realmente marcou a minha vida e me sinto totalmente realizado. José Carlos ainda lembra que aposentar não significa parar. Isso significa, portanto, que eu continuarei a atuar como colaborador desta instituição até onde tiver forças. E é assim que funciona e deve funcionar a vida de cada um de nós. Dar o melhor de si enquanto tivermos algo a oferecer. Parabéns aos servidores que tanto se dedicaram à UFO durante todo esse tempo. Muito bom, voltamos com o nosso debate aqui, com a nossa conversa sobre intolerância religiosa. O Gerson, dentro daquilo que o Alexandre estava falando agora sobre religiões de matriz africana, já foram até estigmatizadas, né, no nosso país. Como é que está essa coisa hoje? Se você pensar um pouco das religiões afro, na verdade há uma... A Igreja Católica usa muito aquele sincretismo, né, para fazer uma união, vamos dizer assim. É preciso, acho que talvez primeiro entender assim, que a ideia de sincretismo é uma ideia em que você teria, de certa forma, uma relação. Uhum. E não uma sobreposição de uma sobre a outra, de forma que a sobrevivência de uma
é a única estratégia que você tem para que você se mantenha enquanto expressão. Então, quando a gente fala de sincretismo, eu preciso primeiro discutir se as religiões afro, se pegar o candomblé ou umbanda, por exemplo, que foram citadas, que a gente pensa como religião afro-brasileira, se primeiro o aspecto que vem para o Brasil, o contexto, se é realmente eu posso entender como sincretismo, ou se ainda é uma negação que foi estabelecida, e você fala assim, para que seja aceita enquanto expressão religiosa, você então segue dentro desse horizonte. E a gente consegue perceber porque há determinadas expressões que são, de certa forma, quase vulgarizadas, e sendo vulgarizadas, elas entram como aspecto do próprio preconceito à questão negra, à questão afro, que é exatamente você, primeiro, homogeneizar. Se você colocar assim, o candomblé é a mesma coisa que umbanda, ou qualquer outra religião afro, é tudo a mesma coisa. Por que é tudo a mesma coisa? Porque é os mesmos sujeitos que a expressam. E aí assim, e porque está vinculado a uma dimensão de mal. E aí nós temos isso, como se a gente pegar a historicização um pouco no Brasil, século XIX, principalmente, em que você tem atentados que são feitos contra negros, mesmo pós, entre as 1888, você tem atentados considerando que determinadas situações ou determinadas formas no social que são consideradas como se fossem negativas ou referente à questão doentias, são vinculadas a esse tipo de forma de expressão. Então você tem lá um terreiro que é vizinho que está no seu bairro, e de repente você passa mal e você então articula que aquele negativo, aquela doença que você está atravessando é decorrente do terreiro que está localizado do seu lado, por isso que você então tem o direito de ir lá e manifestar, entre aspas, agredir esse outro. Então o que a gente percebe que há essa uniformização não é aleatória. Essa espécie de forma de necessidade de não entender aquela expressão do outro e que você homogeniza, é exatamente ainda o ato de violência que prossegue. Muito bom. Alexandre, é tipificado no direito alguma punição por esse tipo de intolerância? Sim, sim. Na verdade, assim, curiosamente, nós temos mais de uma norma de proteção, tanto da liberdade religiosa como da expressão religiosa. Algumas tratando realmente isso como um ilícito, ou seja, há uma tarefa necessária de punição, aplicação de sanções, àqueles que cometem os tipos qualificados como ofensas à expressão da religiosidade. Tipo de preconceito, né, vamos dizer isso. Na verdade, assim, a proteção é tão ampla que o próprio local de profissão do culto, ele é um objeto de proteção por norma jurídica, não é? Eu diria assim, de uma maneira bastante sintética. Nós temos então todo esse lado que é um lado punitivo necessário, mas também há, por outro lado, uma série de normas que envolveriam a promoção disso quando nós tratamos isso como um patrimônio cultural. Então, na verdade, eu acho que nós temos aí uma dupla violação. De um lado, nós temos essas que caracterizam, por exemplo, as ofensas, e inclusive muitas vezes há uma dificuldade de qualificação do tipo, especialmente quando envolve as religiões da matriz afro-brasileira em geral, porque a conduta praticada pelo ofensor, na verdade, ela é, vamos dizer assim, uma combinação de condutas tipo que vão muito além da ofensa à religião. No mais das vezes, elas vêm acompanhadas, algumas por ofensas de cunho racial, ou mesmo da origem da pessoa. Coisas pessoais. Exatamente. Então tem um problema ali que eu acho que não fica restrito exclusivamente a uma ofensa à matriz religiosa, mas transborda para outros aspectos. E quando eu digo que tem dois problemas aí, é que, por outro lado, da parte do poder público, que seria a parte promocional, ela não existe. Aí por isso surge esse ato de compreensão, de entendimento, e que seria a base para a relação de tolerância entre as pessoas. Embora pareça um raciocínio um pouco raso,
Afinal de contas, eu só posso tolerar alguma coisa que eu tenho um mínimo de conhecimento. O desconhecido, para mim, eu não posso dizer que eu expresso tolerância, porque o desconhecido, para mim, na verdade, no mais das vezes, ele acaba sendo a tradução de algo que pode representar, inclusive, o temor ou medo do desconhecido, e pode ser construído todo o discurso de que aquilo é perigoso. Muito bom. Nós voltamos já com a nossa conversa. Agora é hora de saber como ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades de Minas. Veja na previsão do tempo. Quinta-feira é de céu aberto em Uberlândia. As temperaturas variam entre 16 e 26 graus. Em Patos de Minas, o sol predomina. A mínima é de 16 e a máxima de 26 graus. Em Monte Carmelo, o dia permanece quase sem nuvens e o sol fica visível. Mínima de 13 graus e máxima de 27. Quinta-feira é de tempo firme em Ituiutaba e as temperaturas ficam entre 17 e 30 graus. Dia de sol e poucas nuvens em Araxá. A mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso bate-papo sobre intolerância religiosa. Não saia daí, o Jornal da UFO volta em 1 minuto. E você, aprecia a cultura francesa? Então confira este evento que acontece na UFO amanhã, quinta-feira. O evento acontece uma vez por semestre aqui na UFO com o objetivo de divulgar a cultura francesa. Para saber melhor, eu converso com a Marli Cardoso, uma das organizadoras. Marli, o que o pessoal vai encontrar por lá? Bom, a Soirée Culturelle Française, ela acontece uma vez por semestre, ela é organizada pelos alunos e professores do curso de letras, do Instituto de Letras e Linguística, do curso de francês, e no caso as pessoas que participarem encontrarão alunos apresentando música, teatro, dança, tudo que divulgue a cultura, a literatura francesa. E quem pode participar? O evento é aberto à comunidade, então não é apenas para alunos, estudantes de francês e estudantes da UFO, não. Ele é aberto para toda a comunidade, então quem gostar, quem amar a cultura francesa, pode participar. Então ele é aberto para toda a comunidade. Muito obrigada pelas informações. Então, reforçando, na próxima quinta-feira, a partir de 7 da noite, no Bloco 3Q, anfiteatro do Bloco 3Q, Campus Santa Mônica. Fica o convite. A nossa equipe de reportagens foi saber o que estudantes da UFO têm a dizer sobre intolerância religiosa. Olha só. Eu acho que se eu tivesse uma religião eu perceberia muito mais, mas assim, eu sei que tem que ser combatida e é isso. A intolerância religiosa é um problema que ainda existe, né, que ainda permeia a nossa vida, e principalmente com relação às religiões matriz africanas, né, que o pessoal tem um certo desconhecimento do que se trata a religião e julga sem saber realmente, né, como ocorrem essas manifestações religiosas. Existe muito pelo fato das pessoas não conhecerem, né, e a falta de informação é uma coisa que prejudica muito, tanto a questão intelectual quanto a questão, tipo, mental mesmo, da pessoa não conhecer, acabar julgando uma coisa que ela não conhece. Acho que seria interessante e diminuiria muito a questão do preconceito com a religião se as pessoas procurassem conhecer antes de julgar a religião de cada um. Voltamos com o nosso debate sobre intolerância religiosa. Gerson, como é que é o comportamento da mídia, de forma geral, no tratamento dessa questão da intolerância religiosa?
É uma boa pergunta, porque a gente nos remete a uma discussão no campo da comunicação sobre qual é o papel da mídia. E o que a gente percebe é que você tem, inclusive, os dados vão apresentando o número de denúncias, o número de matérias que são feitas nas coberturas a partir dos jornais. Parece que em determinado momento indica que nós estamos, vamos dizer, se a gente fosse fazer uma análise de conteúdo das matérias, me parece que nós estamos avançando para uma denúncia da questão da intolerância religiosa. Só que, num determinado momento que a gente entende como processo, o que a gente percebe é que fazer uma matéria sobre a intolerância religiosa ainda não é uma afirmativa sobre a religião da qual está se colocando. Toda vez que nós falamos sobre intolerância religiosa, a gente fala sobre o desconhecimento. O desconhecimento, e aí o ponto grave que a gente considera é que o desconhecimento ele está determinado quando a gente tem a questão do preconceito, a questão do estereótipo. Não está que o outro tem dificuldades de compreender a expressão desse outro. Está que ele se recusa a entender. E temporalmente ele não tem nenhuma pretensão no contexto de ir a entender aquele outro. Ele quer ser contra. Exatamente. Não é que ele desconhece, na verdade ele desconhece, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum interesse em conhecer. Esse é o ponto grave que a gente tem da intolerância religiosa, que você não tem um tempo que encerra. Se nós pegarmos, isso é do século XVII e pegar século XXI, a distância que você tem de um século, desses séculos a outro, você assim, não existe uma temporalidade que encerra a intolerância, exatamente porque há um descompromisso. Quando os meios de comunicação trabalham dessa forma, eles contribuem, enquanto conteúdo, com essa discussão. Mas, a longo prazo, enquanto processo, nós não temos matérias que possibilitem ter uma compreensão sobre essa expressão de orientação religiosa, até. De orientação. O que existe, na verdade, é uma apropriação dessa temporalidade da religiosidade, principalmente da matriz afro-brasileira. Você tem uma apropriação dessa temporalidade incluída dentro de uma temporalidade que persegue a questão da comunicação. No caso, vamos pensar a TV. Você tem uma temporalidade de espaço que passa a predominar, aonde você diz assim, eu só consigo trazer essas discussões, só consigo trazer essas expressões dentro dessa temporalidade, não da outra. Então, o que você tem, de certa forma, é uma outra violência. A gente tem que pensar, então, enquanto jornalista, enquanto comunicador, se as minhas matérias, num contexto temporal, ela está permitindo uma compreensão sobre o que é essa identidade da expressão afro, ou estou simplesmente reforçando a ideia de que a expressão ela só se sustenta enquanto negação, enquanto violência. Muito bom. Alexandre, a gente nota que dos anos 80 para cá surgiram, vamos dizer assim, novas religiões e ocorre também ainda uma migração muito grande de fiéis desta para aquela religião. Como é que você vê isso? Bom, de uma maneira bem resumida, eu diria assim, nós tivemos uma espécie de pacto, de uma construção orgânica de hegemonia envolvendo o Estado, e notadamente a Igreja Católica Apostólica Romana, vamos dizer assim, uma construção orgânica, hegemônica, que durou desde o Império, da criação do Estado brasileiro, até mais ou menos os anos 80. Desde o descobrimento, que o símbolo do descobrimento é uma missa. Sim, sim. Inclusive você veja que com alternâncias, por exemplo, a Constituição Imperial, ela adotou a religião católica como religião oficial, embora permitisse, nas franjas, a liberdade religiosa. Então, eu diria assim, muito mais do que sincretismo, que foi a pergunta formulada, na verdade você tem uma construção hegemônica, orgânica, Estado, religião católica, com algumas variações, e com algumas zonas ou franjas em que você permite algumas manifestações. Eu acho que isso não é propriamente sincretismo, é a construção hegemônica, orgânica. Esse pacto, ele começa a ser abalado a partir dos anos 80 com essa transformação que você mencionou na sua pergunta. Então, por exemplo, quando você analisa ao menos os dados disponíveis nos recenseamentos realizados pelo IBGE, nós vemos algumas coisas muito interessantes, como eu comentei. Primeiro dado, o Brasil é o país que mais perde católicos no mundo. Isso é algo a ser analisado, a razão do rompimento desse pacto orgânico que durou mais de 100 anos.
E, de outro lado, tem essa eclosão dessas novas formas, que inclusive são formas bastante inéditas até para quem estuda a religião, porque, veja, em alguns momentos elas flertam abertamente com aquelas capacidades empreendedoras, né? São verdadeiras empresas, né? Prometem quase que literalmente o paraíso. Sim, sim. E isso, né, se reflete, por exemplo, quando na outra intervenção eu falei sobre uma dimensão geográfica territorial. Então nós temos, por exemplo, alguns estados da Federação Brasileira, se você olhar os dados do censo, como por exemplo o estado de Rondônia, que tem todo um perfil socioeconômico, ou seja, uma zona de colonização recente. Rondônia existe como estado a partir dos anos 80, né? É uma zona que ainda tem problemas variados de infraestrutura urbana. Rondônia, por exemplo, se fosse só Rondônia, o Brasil não poderia ser considerado um país majoritariamente católico. Com todo o percentual de pessoas, né, constatados pelo censo do IBGE, de que professam essas várias outras religiões, né? De uma maneira ou de outra, com expressão geral, né, do neoevangelismo, né, uma expressão geral que se usa para isso, com todo o cuidado dessas expressões gerais também, para não cairmos no oposto, né, de uma generalização indevida. E com aspectos variados, né, que resultam também, que eu acho que é o mais grave, justamente nas propostas em que se confunde essa ideia de liberdade com a tentativa de dar uma determinada coloração ou vestir as instituições do Estado com um projeto dessas religiões. Aí é um problema. Isso se exterioriza de várias maneiras, todo mundo sabe, nos dias de hoje. Pois é. Alexandre, Gerson, foi um prazer muito grande. Infelizmente o nosso tempo... Uma boa noite. Esgotou. A gente sabe que tem pano ainda para manga aqui, à vontade, para discutir sobre esse tema. Que bem se diz, né, que religião, futebol e política não se discute, né? Senão é uma discussão interminável. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, muito honrado. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Você sabe como é lidar com o assédio no ambiente de trabalho? Vamos falar sobre o assunto no Jornal da UFO de amanhã. Eu te espero. Uma ótima noite para você e até lá.